Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube do Missão 193, o maior e melhor preparatório para bombeiros do Brasil. Então, hoje nós trouxemos para vocês um vídeo especial no detalhe falando sobre o edital CBMERG 2026, prova para oficial aí com 50 vagas. Já falamos um pouco sobre esse concurso nos vídeos passados e agora a gente veio falar no detalhinho como que vai funcionar esse concurso e como você pode se preparar hoje no pós-edital. O edital já foi publicado, então a gente tem uma estratégia para a sua prova, para os seus estudos aí, já nessa reta final, beleza? Então, vem comigo aqui para a tela CBMERG 2026, a nossa provinha para oficial, que são 50 vagas, beleza? Peço agora, nesse momento, que você pegue o celularzinho, dê pausa no vídeo e siga a Missão 193 para ficar por dentro de todos os concursos para Corpo de Bombeiros do Brasil e esse que vos fala, Rodolfo Falqueto, beleza? E não se esqueça, se gostar do vídeo só, eu não vou te pedir nada que você não goste de fazer. Se você gostar desse vídeo, siga aí, na verdade, inscreva-se no canal do YouTube do Missão 193, porque aqui a gente vai trazer muito detalhe sobre editais, vamos trazer aulas gratuitas para você e muito mais conteúdo sobre Bombeiro Brasil. Então, vem comigo aqui a análise do edital. O que a gente precisa saber desse edital? São 50 vagas. São 35 vagas para ampla concorrência, 5 vagas para hipossuficiente, que é aquela pessoa de baixa renda, e 10 vagas para candidatos pretos, pardos ou descendente de índios, beleza? Então, aqui são 20% das vagas para PPI e 10% das vagas para hipossuficiente, beleza? Cada um dessas cotas aqui tem os seus critérios. Agora, detalhe aqui. Tanto aqui em hipossuficiente como aqui em PPI, a nota de corte tende a ser menor. Como assim? Normalmente, quem passa para ampla tem que ter uma nota maior. Se você consegue se inscrever tanto para hipo como para PPI, faça inscrição para uma das duas, porque a nota de corte tende a ser menor. Ou seja, se você não for tão bem na prova, você ainda assim pode ser que consiga uma vaga. Então, minha recomendação para todos os meus alunos e minha recomendação para você hoje é que, se você se enquadra, claro, não tem por que mentir aqui, porque você tem que provar isso aqui. Então, se você se enquadra em hipossuficiente, ou se você se enquadra em PPI, preto, pardo ou índio, faça a opção por se enquadrar nesse tipo de cota. Como é que funciona no concurso? Se você fizer a inscrição e não conseguiu comprovar que você é um candidato PPI ou um candidato hipossuficiente, automaticamente você concorre à vaga de ampla concorrência. A gente sabe que tem a heteroidentificação aí para os concursos para os candidatos PP, você tem que passar por uma banca para te entrevistar para ver se você faz parte dessa categoria, e o hipossuficiente normalmente tem que mandar documentações de renda, tranquilo? Então, a nossa banca aí, tradicional aqui no Rio de Janeiro, o RJ, o salário inicial, 9.313, é um baita salário, beleza? Tá aí na média dos salários de aspirantes do nosso Brasilzão. Lembrando que isso aqui é pós o curso de formação de oficiais. Você vai passar o seu curso recebendo um pouco menos, mas após o curso, quando você for declarado aspirante, você vai receber o montante aí de R$ 9.313,32. E aí, vale a pena estudar? Vale a pena estudar se for só contando salário? Vale a pena para você hoje estudar para esse concurso? Então, as inscrições ainda vão iniciar do dia 6 ao dia 18 de janeiro, ou seja, você pode começar o ano já aprovado num concurso muito bom do Rio de Janeiro, que é o concurso do Corpo de Bombeiros para oficial. 6 a 18, a gente vai ver que o prazo é muito curto de estudo. Se você está vendo esse vídeo hoje, em dezembro, você só vai ter menos de 2 meses aí de estudo. Ou seja, é um concurso que é ligeiro. Valor de inscrição, bem baratinho também. A gente está vendo aí outros concursos que tem inscrição 150, 200 reais, acima de 200 reais. E a prova, vou deixar esse aqui em vermelho porque é importantíssimo.
8 de fevereiro. Ou seja, a gente tem pouco tempo para estudar, por isso que o professor aqui vai passar uma estratégia mágica para você ir bem nessa prova. Então, a gente tem algumas etapas nesse concurso. A gente tem a prova objetiva, a gente tem a prova de redação, que é no mesmo dia, 8/2 de 26. A gente tem depois um TAF. Depois nós temos testes de habilidades específicas. Isso aqui é muito massa para quem quer ser bombeiro. Ou seja, eles vão te testar aí no limite para saber se você se enquadra nessa categoria mágica que é bombeiro militar, beleza? Depois nós temos inspeção de saúde e a investigação social, a vida pregressa, como a gente conhece aqui no DF. Investigação social ou vida pregressa. Então, são essas 5 etapas no seu concurso. Lembrando que qual é a etapa mais difícil? Todas as etapas são difíceis, todas as etapas têm as nossas observações aí, ó. Tem gente que tem medo dessa primeira etapa aqui, que é a objetiva mais redação. Tem gente que tem medo dessa segunda etapa aqui, tira o sossego de muita gente, mas a gente vai ver que é uma etapa tranquila. Tem gente que tem medo do teste de habilidade específica, que vai mexer com altura, vai mexer com escuridão, vai mexer com equilíbrio. Então, e tem gente que tem alguns probleminhas de saúde que fica muito preocupado com essa etapa. E essa aqui já tem gente que tem uns probleminhas por fora aí que vai pesar a cabeça na hora dessa etapa de vida pregressa, beleza? Lembrando que para ser bombeiro militar, a gente tem que ter uma boa índole na praça. Então, tudo vai ser investigado na sua vida, tudo da sua vida pregressa aqui vai ser investigado nessa etapa, tranquilo? Então, vamos para nossa prova objetiva. Como vai funcionar a nossa prova objetiva e a nossa redação? Olha como é uma matériazinha que quem já está estudando para Corpo de Bombeiros sabe que é uma matéria comum. Esse concurso aqui, ele aborda conteúdos comuns das provas de bombeiro desse nosso Brasilzão. Então, são 80 questões, cada questão vale 1 ponto, ou seja, totalizando 80 pontinhos para a nossa prova. Vamos colocar o nosso marca-texto aqui. 80 pontinhos para a nossa prova. Ou seja, nós não temos peso com relação às matérias. Mínimo para você ser aprovado nesse concurso são 40 questões. Ou seja, você tem que acertar metade da prova ou mais. E não zerar nenhuma matéria. Então a gente tem que ter boas táticas de chute, caso a gente não estude alguma matéria. Redação é um texto dissertativo argumentativo e vale 20 pontos. Ou seja, 20% da sua nota está na redação. Então, professor, eu tenho que treinar redação? Importantíssimo redação. Vocês vão ver que redação é o dobro das questões aqui, ó. A gente tem 8 matérias com 10 questões, cada uma valendo 10 pontos, ou seja, a redação vale o dobro. É como se você pegasse 2 matérias e deixasse estudar, se você abandonasse a redação, beleza? Então, comece a pensar dessa forma. Então, vamos lá. A gente tem 10 questões de biologia, 10 questões de física, 10 questões de história e geografia, 10 questões de língua estrangeira, que você pode optar ou por espanhol ou por inglês, beleza? E são 10 questõezinhas também. A gente vê que colocaram um peso muito alto para língua estrangeira. Lembrando que Rio de Janeiro aí, ó, um estado turístico. Então, tem que saber ou espanhol ou inglês, tem que saber o mínimozinho aí para conseguir ajudar toda a população, seja ela brasileira ou seja ela estrangeira, beleza? Vamos voltar para nossa amarela ali. Língua portuguesa / literatura também, 10 questõezinhas. Matemática, 10 questões. E química, 10 questões. Ou seja, a gente tem 4 matérias de exatas aí, ó. Desculpa, 3 matérias de exatas. Matemática, física e química. E normalmente, minha canetinha, matemática, química e física. E normalmente, qual é a maior dificuldade dos alunos? Essas 3 matérias aqui. No concurso do Corpo de Bombeiros, a gente teve matemática, química e física também. E alguns alunos optaram por não estudar. Professor, e é possível não estudar e ser aprovado? Sim. Se você for muito bem aqui no DF nas outras matérias, português, biologia, informática, agenda ambiental, que trata um pouquinho de sustentabilidade ali, e a parte específica, que é a emergência pré-hospitalar, você consegue a aprovação nesse concurso.
Só que a nossa prova do Distrito Federal, a gente tem uma prova que vale 2 pontos para a parte específica, ou seja, são 40 pontos da sua prova que você mata na parte específica e sobra alguns pontos ali que você pode perder na sua parte básica, que é o que acontece com os alunos que optam por não estudar matemática, física e química. Aqui, como nós temos uma prova sem peso, ou seja, todas as questões valem 1 ponto, eu não recomendaria você fazer isso. Por quê? São 80 pontos, você vai deixar de ganhar 30 pontos, ou seja, você vai ter 50 pontos sobre o seu domínio. E você vai ter que chutar matemática, química e física. Ou seja, a gente tem 50 dias até a prova, mais ou menos, na data de hoje. Hoje, dia 19/12, a gente tem mais ou menos 50 dias. Então, não desista de exatas nesse momento. Faltando 15, 20 dias para a prova, beleza. Professor, não consegui entender, não consegui estudar. Agora é hora de abandonar essa parte e focar muito nessas outras partes aqui, ó. Biologia, geografia e história, que são matérias simples e gostosas de estudar, para quem não é da área de exatas, beleza? Língua estrangeira também. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, como eu, tenho muita dificuldade, então essa aqui seria a matéria que eu deixaria de mão, beleza? Eu sou formado em engenharia, então a parte de exatas eu tenho mais afinidade. Já a parte aqui de português e língua estrangeira quase não entra na minha cabeça. Então, você tem que ter o domínio do que você é bom, do que você não é tão bom e fazer esse ajuste antes de começar seu estudo. Se você já começou a estudar para o CBMERG oficial, então agora é hora de parar e falar, pô, será que está rendendo meu estudo? Será que eu estou conseguindo reter conhecimento aqui na parte de língua estrangeira ou na parte de exatas? Qual é a minha melhor alternativa? Se precisar de ajuda, já estava lá, manda uma mensagem no meu DM lá do Instagram, Rodolfo Alqueto. Eu procuro responder todo mundo. Quando eu vejo a mensagem lá, eu já consigo responder. Então, professor, estou com dúvida do que estudar para o CBMERG. Fala comigo que eu tento te ajudar de alguma forma, eu tento abrir sua cabeça para entender algumas matérias específicas de matemática, física e química que são mais fáceis de aprender e tem probabilidade alta de cair na sua prova, beleza? Então, quem não é bom de exatas, você, infelizmente ou felizmente, você vai ter que estudar muito bem biologia, geografia, história, língua estrangeira e língua portuguesa / literatura, beleza? Você tem que chegar com esses 50 pontos. Desses 50 pontos aqui, pelo menos 40, 45 pontos garantidos. Então, você tem que estudar essa parte. Vamos seguir, então. A gente falou aqui sobre a prova objetiva e redação. A gente já viu que redação tem um peso gigantesco para a sua prova. Então, vamos seguir agora, volta aqui, para o TAF. Olha aí, ó, veio um TAF tranquilo. Querendo ou não, nós temos um TAF tranquilo aqui, ó. Prova de corrida, que é o nosso Cooper aí, né? Corrida meio fundo, são 2.400 metros, 2,4 km, em 12 minutos para você ser aprovado, beleza? Lembrando que isso aqui não é classificatório, é só eliminatório. Não bateu o tempo, é eliminado. Então você tem uma tentativa para correr 2.400 em 12 minutos. Professor, sou muito ruim de corrida. Isso aqui você consegue. Isso aqui é bem provável que se você treinar após a prova, você consegue chegar em 2.400 metros em 12 minutos, tá? É bem tranquilo e não é classificatório, ou seja, você não precisa dar o gás para correr mais de 2.400. Correu 2.400, tá classificado. Natação, essa aqui já é mais pesado. Tem muitos alunos nossos aqui do Missão que tem muita dificuldade em natação. Então, é uma provinha que você tem que dedicar mais após a prova. Professor, lancei minha nota nos sites aí de classificação, tô bem. O que eu preciso priorizar? Se você for ruim na natação, 100 metros aqui, você tem que priorizar, beleza? Porque é um tempo justo para nadar 100 metros. São 2 minutos. E quem está iniciando não consegue fazer isso aqui, beleza? Flexão e extensão, barra fixa, são só 3 repetições, beleza? Não há tempo máximo para fazer isso aqui e você tem duas tentativas, desculpa. Você faz uma vez, não conseguiu fazer as 3, é claro que na segunda tentativa é muito mais difícil, você não conseguiu fazer as 3 na primeira. Você tem pouquíssimo tempo para fazer a segunda tentativa, então você tem que tentar fazer as 3 repetições, tanto masculino como feminino. Lembrando que esse TAF aqui, ele é padronizado para masculino e feminino. E o nosso abdominal, 42 repetições também é tranquilo. As 3 repetições aqui, eu vejo que pode ser uma dificuldade também para quem não faz barra fazer 3 repetições. Então, 2 coisas que você teria que focar é os 100 metros da natação, que é bem difícil para quem não nada, e as 3 repetições para quem não faz nenhuma barra. Professor, eu já faço 3 repetições de boa, então foca nas outras coisas. O abdominal também, 42 repetições é bem tranquilo, não é
o abdominal mais difícil, que é aquele abdominal remador, é aquele simples. Joelho dobrado, fixo, né, no chão, e você subindo com a mão na têmpora, beleza? Então você tem 1 minuto para fazer 42 repetições. É bem tranquilo, você também tem 2 tentativas. Lembrando que na segunda é muito mais difícil. Agora nós vamos para a nossa terceira fase, ó. A fase de habilidades específicas. Pessoal, que loucura é essa? Eles gostariam de te testar antes de você entrar no curso de formação. Antes de você entrar no curso de formação, eles têm que saber se você é bom, tem força nos braços, eles têm que saber se você tem explosão para pular um muro, eles têm que saber se você é bom de equilíbrio e se você tem algum problema com altura, beleza? Então vamos lá. Subida em corda lisa são só 5 metros, subindo numa corda de sisal para estar no edital. Isso aqui para testar a sua tonicidade. Todas aqui você vai ter 2 tentativas. Transposição de muro de assalto aí, ó, pular um muro de 2,75 metros com alguns pontos para você apoiar, beleza? Você tem 30 segundinhos para pular esse muro aí. E vai testar isso aqui em você, tonicidade, praxia global, beleza? Então tá vendo que você tá completão ali para ser um bombeiro militar padrão. Transposição de trilho baixo, tá no edital também, 16 centímetros do trilho, mais ou menos ali da largura de um paralelepípedo ali de calçada, são 10 metros, 5 indo e 5 voltando, aproximadamente 3 metros de altura, beleza? Então isso aqui ele vai testar se você tem algum problema com a altura, se você tem algum problema com o equilíbrio, então você tem 50 segundos para ir e voltar num trilho de 5 metros, 5 metros indo e 5 metros voltando. Então aqui, equilíbrio, orientação temporal, praxia global e se você tem alguma fobia. Tem muita gente que não passa por esse tipo de habilidade específica e vai descobrir no curso de formação que tem fobia, ou fobia de água, ou fobia de altura, ou fobia de calor. Então tem muita gente, por isso que eu acho muito importante ter esse teste de habilidade específica. E transposição de ambiente confinado, ou seja, ambiente escuro, ambiente sem muito oxigênio, então você tem que passar aí por um ambiente de 9,45 metros, 9 metros, né? 9 metros e meio, arredondando aí. Não tem tempo e é para ver se você tem fobia também de escuro, beleza? Se você tem aquela claustrofobia, né, que ficar em lugar apertado, lugar escuro, então essa é a prova de habilidades específicas também, é só eliminatória, não é classificatória. Você só precisa fazer isso aqui e sair como apto. Beleza? Então, essas são as nossas etapas aqui. A gente não vai comentar sobre a etapa de inspeção de saúde e vida pregressa, porque ela é uma etapa que acontece mais no futuro. Depois a gente volta com outro vídeo aqui para falar sobre essas etapas. Mas normalmente você tem que estar bem de saúde e não tem que ter problema, antes de entrar no corpo de bombeiros aí, com a justiça, beleza? Com a polícia. Então é isso. E agora vamos para a nossa estratégia de guerra. A gente está aí com 18 minutos, vamos falar aqui rapidamente da estratégia de guerra para os últimos 50 dias de estudo, ou seja, pós-edital CFO, CBRJ, ficou tudo errado aqui, entrou um I aqui, vamos apagar isso aqui. Então vamos lá, o que eu faria nos últimos 50 dias para essa prova aqui? Primeiro, a gente tem que ver teoria, tem que fazer questões, tem que ver de novo a teoria e questões, ou seja, revisões, e a gente tem que fazer alguns simulados nesses 50 dias. Como que a gente vai dividir isso? Lembra nos slides anteriores que eu falei que você tem que priorizar o que você é bom e você tem que não abandonar, mas você tem que ter menos apego às matérias que você não vai bem. Então, como que a gente faria essa divisão aqui, ó? A gente vê que tem 8 matérias. 8 matérias para serem estudadas em 50 dias. Ou seja, a gente tem um bom tempo e é um edital curto. Então, como eu faria? Primeiro, eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade com exatas. A maioria, mais de 85% aí, 90% dos alunos do Missão 93, tanto Paraná, Minas Gerais e DF, tem dificuldade com as matérias de exatas. Então, como eu faria? Intercalar. Eu não estudaria nunca física e matemática no mesmo dia, ou química e física no mesmo dia, nunca. Então a gente vai intercalando. Primeiro dia a gente pode estudar biologia e física, beleza? Professor, quantas matérias estudar por dia? Até 3 horas de estudo.
que eu considero pós-edital pouco tempo. Até 3 horas eu estudaria só 2 matérias, beleza? Professor, eu tenho mais de 2 horas, ou seja, 4 horas ou mais. Eu estudaria 3 matérias. Professor, estudar mais 3 matérias? Eu não acho que vale a pena estudar mais 3 matérias. Eu acho que o máximo aqui, de 4 horas ou mais, 3 matérias, você intercalando também as matérias nos dias. Então, vamos fazer aqui para biologia e física com 3 horinhas. Biologia e física, depois matemática e geografia, depois química e história, depois português. Vou só fazer um ajuste aqui. Português. Opa. Vou colocar aqui química e inglês ou espanhol. Espanhol e português e história que sobrou. Professor, por que você colocou 5 colunas aqui nessa? Porque aqui no 5º dia você fez um ciclo aqui com 4 dias. Qual é a minha recomendação? Fez um ciclo com 4 dias. Depois do 4º dia, quando você chegar no 5º dia, você vai repetir o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Aqui vai ser o dia 1 de novo, mais dia 1, mais uma revisão. Então aqui a gente já vai ter estudado a teoria, revisões, beleza? Então sempre vai ser assim, ciclo de 4 dias, mais uma revisão e repete o primeiro dia. Ou seja, aqui seria revisão. Revisão de quê, professor? Revisão dia 1, 2, 3 e 4. Mais biologia e física. Beleza? Então, assim que seria dividido os nossos dias. Professor, por que você colocou essa última linha aí que a gente não usou? As questões. Professor, quantas questões fazer pós-edital? Pré-edital, de 10 a 30 questões está ótimo, por matéria por dia. Pós-edital, o que eu vi dos meus alunos que mais performaram no concurso do CBM-DF? Meus alunos faziam de mais de 100 questões, de 100 a 200 questões por dia, os melhores, os que performaram mais. Ou seja, se você for estudar 2 matérias por dia, pelo menos 100 questõezinhas por dia, beleza? 100 questões rápidas ali por dia. Professor, é difícil fazer isso? Se você não tem o hábito de fazer questões, é muito difícil fazer 100 questões por dia. Professor, não consegui começar com 100 questões. Começa com 50. 50 questões. Como eu dividiria? 25 de biologia, matéria que você estuda no dia, e 25 de física. Beleza? Professor, 50 questões está ok para mim. Então, já pula aí para 80 questões. 40 de biologia, 40 de física. Professor, 80 questões está bom para mim. Já estou estudando há um tempo. Beleza, 50, 50, 50. Beleza? Então, tem que ser progressivo. Se você meter logo 100 questões de uma vez, você não vai conseguir. Você vai desistir, você vai desestimular aí para estudar para o concurso. Então, comece devagarzinho. Você vai ver que daqui 50 dias, quando chegar lá no dia 40, você vai estar fazendo mais 100 questões. Com certeza. Basta você não desistir. Então, vamos lá. Aqui, questões. Pelo menos 50 por matéria estudada. Beleza? Então, tá aí no detalhinho. Então, a gente já viu teoria, questões e revisões. Como eu vou fazer revisão? No 5º dia, sempre depois de um ciclo de 4 dias, eu vou fazer minha revisão. Beleza? E os simulados, professor? Simulado pós-edital. Qual é a nossa indicação? De 15 em 15 dias. 15 dias. Ou seja, eu faço um simulado depois de dar 15 dias, vou fazer outro simulado depois de dar 30 dias, vou fazer outro simulado depois de dar 15 dias com 45 dias. Ou seja, seria 15º dia, 30º dia, 45º dia. Beleza? Professor, estudando dessa forma eu chego preparado para a prova. Se você estudar dessa forma aqui, você vai chegar muito bem e muito melhor do que seus concorrentes. Beleza? Só fazer um pequeno ajuste aqui. Professor, eu vou estudar 4 horas ou mais. Agora a gente vai fazer um ajuste aqui. Dá um printzinho aí, quem precisa. Imprime isso aqui, que você vai estar bem amparado para a sua prova. Agora, vamos fazer um ajuste aqui. Deixa eu só apagar esse aqui, né? Apagar logo o quadro todo, porque senão vai dar muito trabalho. Então, vamos lá. Professor, eu tenho 4 horas ou
Mas, o que fazer? 4 horas ou mais a gente disse que vai estudar 3 matérias por dia, então a gente vai intercalar, ó. A gente já sabe que vai ter física, química e matemática nos 3 dias. A gente não vai colocar 2 exatas para estudar junto. Então, física, vamos colocar aqui, ó, biologia e português. A gente vem matando aqui, ó, já foi biologia, já foi química, e já foi português, já foi matemática. No próximo dia, química, geografia e inglês ou espanhol. Depois você comenta aqui se vai estudar inglês ou espanhol, só para saber se a maioria prefere inglês ou a maioria prefere espanhol. Se eu fosse escolher isso aqui, eu ia estudar espanhol com certeza. Então já foi língua estrangeira, química e geografia. Então sobrou matemática e história para o nosso terceiro dia. Dia 1, dia 2 e dia 3. Beleza? Professor, faltou uma matéria aqui. Cara, estuda matemática e história. Se precisar estudar mais uma aqui para completar o tempo, professor, eu estudei matemática e história, deu menos de 4 horas, quer estudar um pouquinho mais. Pega a matéria que você sentiu mais dificuldade do dia 1 e dia 2 e vai fazer isso sempre. Então, nosso ciclo, nesse caso aqui, vão ser de 3 dias o ciclo. O que você vai fazer no quarto dia? Quarto dia vai ser o dia 1 mais a nossa revisão, beleza? Então, aqui seria física, biologia, português e revisão, beleza? Lembrando que eu coloquei aqui a revisão no lugar errado, começaria com a revisão, depois estudaria física, biologia e português. Dia 2, esse aqui vai ser o dia 4. O que a gente faria no dia 5? Dia 5, só repetiria aqui o dia 2. Dia 5 é igual o dia 2. Química, geografia, inglês ou espanhol. Beleza? Então seria assim, simulado também 15, 30, 45 e questões também, mesma coisa. 50 questõezinhas por matéria. Beleza? Vocês vão ver aqui que vai ser muito difícil fazer 150 questões por dia. Questões por dia. É muito difícil, mas se você não desistir, você vai conseguir fazer mais de 150 questões por dia até o dia da sua prova. Beleza? Então a gente fechou aqui, fizemos a nossa estratégia, fizemos a nossa estratégia de 2 horas, de abaixo de 3 horas, né? Abaixo de 3 horas, e fizemos estratégia de 4 horas ou mais. Segue isso aqui que você vai se dar muito bem nessa prova. Agora, se você gostou desse conteúdo, vamos lá para aquela situação do primeiro slide. Siga a Missão 93 e o professor Rodolfo Falqueto lá no Instagram. E se você gostou desse conteúdo e quer mais conteúdo, comenta aqui o que você quer que a gente fale nos próximos vídeos do canal do Missão 93. Eu estou esperando seu comentário. Eu te agradeço por ter ficado até o final. Tamo junto. Precisou de mim? Só me chamar lá no Instagram. Valeu, um abraço. Missão 93 e professor Rodolfo Falqueto com você. Um abraço.